E a gente volta a falar agora da morte da Rainha Elizabeth II. Temos mais um convidado aqui com a gente, o jornalista e escritor Flávio Morgenstern. Flávio, boa noite. Obrigado pela presença aqui, pela visita ao nosso estúdio. Boa noite. Mais uma vez, uma honra estar tão bem acompanhado aqui dos amigos Luzis. Valeu, Flávio. E para começar a conversa, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa possibilidade que está sendo ventilada desde mais cedo, quando foi anunciada a morte da rainha, de um enfraquecimento da instituição, da monarquia britânica como um todo. Você aposta nisso? Haverá esse enfraquecimento ou não? Como é que você está vendo, Flávio? Eu acho que isso é uma questão já tão amplamente discutida que ela se torna já um fato. Não dá nem para se dizer que é uma opinião de uma parte do público britânico, mundial ou coisa do tipo. É sempre um fato, porque isso já vem sendo ventilado há décadas, ou seja, desde mais ou menos a década de 80 você já estava dizendo que provavelmente a monarquia inglesa, eu falo isso infelizmente, porque é uma instituição que nós no Brasil não entendemos, falando sempre em democracia como sinônimo de liberdade, sem entender que, por exemplo, a estrutura de Estado britânica foi a primeira estrutura da modernidade a garantir liberdade, sendo uma monarquia, garante muito mais liberdade com monarca coroado lá do que, por exemplo, inquéritos ilegais, buscas e apreensões e quebras de sigilo, como acontece no Brasil. Lá uma monarquia consegue garantir isso com uma facilidade muito maior. Só que esta monarquia talvez esteja imiscuída na figura exclusiva da Rainha Elizabeth II. Isso significa o seguinte: nós provavelmente, eu espero estar falando a maior besteira do mundo aqui. Eu espero que eu me arrependa do que eu vou falar daqui a alguns anos, mas parece que estamos numa situação parecida com a monarquia Habsburgo, né, do Francisco José, do Franz Josef, antes da Primeira Guerra Mundial, antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, porque você tinha uma família dinástica extremamente adorada pela população, mas que estava reduzida unicamente ali à figura de uma pessoa. Quando essa pessoa fica velha, fica enfraquecida, todo o sistema colapsa junto com ela. Então, este é um risco real e, eu não consigo imaginar que alguém, hoje em dia, esteja ventilando uma posição contrária. Ana. Boa noite, Flávio. Flávio, vou fazer uma salada aqui, tá? Nós ouvimos há pouco tempo um dos nossos iluministros aí, Barroso, falar sobre a Agenda 2030. Sai Donald Trump do governo americano, que tinha ali um pulso firme também, até em relação, né, ao mundo, ao Ocidente, entra um inepto aí, fraquíssimo Joe Biden. Agora temos o rei Charles, que não tem a mesma pegada da mãe. Como a morte da Rainha Elizabeth II, num contexto de geopolítica global, pode afetar o Ocidente? De uma maneira gravíssima. Isso nós temos de falar com muita tristeza, né? Um dia de luto também, um dia de muita tristeza geopolítica por conta disso. Nós temos de entender, em primeiro lugar, a rainha simboliza não o governo, mas o Estado. Ou seja, tem uma divisão ali muito, muito grande em relação a essas duas figuras, né? Que no Brasil estão imiscuídas na mesma pessoa, que também está sendo escanteada agora para ficar imiscuída praticamente em um certo lugar em Brasília. Mas, simbolizando isso, significa que a família real ela vai acompanhando mais ou menos os tempos. Isso significa também, na prática, que os netos da Rainha Elizabeth II, eles agora estão querendo modernizar de uma maneira exagerada essa monarquia. E você vê, por exemplo, Meghan Markle, né, que está tentando fazer um papel meio de Lady Di hoje em dia, tentando ser a plebeia que vai radicalizar tudo, chamando a família real de racista e coisas do tipo. Como um dos principais nomes do Great Reset. Ou seja, de uma teoria que está sendo agora aplicada pelas grandes mentes da elite do mundo para você abolir o sistema que nós temos, que já está ruim, esse sistema de divisão de poderes, e falar assim, olha, agora a elite vai tratar realmente o povo como peõezinhos. Donald Trump foi uma pessoa que pode causar muito atrito, sobretudo com a mídia, porque ele é uma pessoa antissistêmica, ele vai contra o sistema, ele está constantemente brigando com essa elite, colocando o dedo na ferida de onde incomoda. Por exemplo, em uma reunião COTAN em 2018, salvo engano, ele já tinha avisado, olha, vocês estão completamente dependentes do gás russo, sendo que nós temos aqui um gasoduto que a gente está tentando construir do Alasca até os Estados Unidos. Nós podemos vender gás para vocês, europeus, de uma maneira muito mais barata. Por que vocês não apoiam a nossa
o nosso gasoduto. Ah, não, aquecimento global, energia verde, não sei mais o que, as florestas, aquilo ali, tudo bom, enfim, né? Caçoaram do Trump, agora estão todos dependentes do gás russo, e você tá vendo que a Europa, para isso, é isso que eu falo com o cenário pré-guerra já, para você conter essa crise energética, ela já está tendo que virar uma ditadura, tal como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, agora, por exemplo, a Itália vai fazer vistorias, assim, sabe? Entrar na sua casa, de vez em quando aparece lá um cara, toca a campainha para ver se você deixou o seu termostato acima de 19 graus. Se você deixou, provavelmente cadeia. A Suíça, o país mais livre da Europa, vai querer colocar pessoas na cadeia pela mesma razão. Então, tudo isso aí tá interligado hoje no mundo extremamente interdependente e vai ter consequências trágicas. Fiuza. Pois é, Flávio, boa noite. Esse aspecto que você traz, né, do uso de certos problemas reais, guerra, energia, pandemia, para formas de controle escamoteados, né? Isso a gente está vendo espalhar pelo mundo todo, como você já falou, e a Europa, especificamente, é uma completa decepção naquele sentido da altivez, especialmente na Grã-Bretanha, né? Coragem, liderança, liberdade, né? Nós vimos o primeiro-ministro Boris Johnson, que seria supostamente ali um libertador nesse sentido, que queria sair da burocracia da União Europeia, etc., fazendo o jogo mais mesquinho, mais inaceitável para as tradições britânicas, que foi entregar a população inglesa, que aliás foi às ruas contra ele, a uma situação de julgo, a uma situação de prisão e absolutamente falta de independência e de livre-arbítrio, né? A Rainha Elizabeth II, na sua avaliação, é a última grande estadista, né? Porque a gente está vendo assim, uma escassez de grandes estadistas e o Boris Johnson parece ter sido, né, o último suspiro de esperança de que vai vir alguém, não sei como é que será agora essa nova gestão. Mas você acha que tem esse simbolismo, a morte da Rainha Elizabeth II, como o encerramento de um ciclo de estadistas que se poderia chamar como tal? Concordo plenamente, Fiuza, mais uma vez, infelizmente, porque você pode reparar, por exemplo, Boris Johnson, ele é um intelectual, tem uma excelente biografia sobre Winston Churchill, uma pessoa que já apareceu em vídeos recitando a Ilíada em grego, vários versos assim de cabeça, então ele não é uma pessoa completamente despreparada, ele é talvez o líder europeu mais inteligente, mais culto em atividade, e ainda assim foi um desastre. Ou seja, o que está acontecendo hoje, né, eu vou tomar aqui de empréstimo uma terminologia de um historiador marxista, o Eric Hobsbawm. Ele chamou o século XX de o curto século XX, que ele começa em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e termina em 89 com a queda do Muro de Berlim e depois o colapso da União Soviética. Ou seja, os grandes eventos históricos, eles acontecem por causa de grandes tragédias, geralmente. Não tem nada de muito bom para você lembrar numa aula de história, são grandes tragédias. E como que você reage a isso? O século XXI, ele é uma tragédia atrás de outra, e tragédias de consequências cada vez mais globais e cada vez mais rápidas, né? Só você vê o que foi o comparativo entre o 11 de setembro, né? Quer dizer, o século XX ele começa já bem cedo, já no seu primeiro ano, e a pandemia agora. Ou seja, mesmo o Boris Johnson tendo essa terminologia conservadora, assim por diante, ele não soube reagir a catástrofes reais e uma mudança do eixo de poder que ele não está mais só em políticos, ele vai para as cortes, ele vai para a burocracia, ele vai para a União Europeia, ele vai para o Conselho Europeu, a gente não sabe quem são as pessoas que mandam ali, ele vai para a OMS, ele vai para uma quantidade enorme de entidades burocráticas não eleitas, que você não sabe o que essas pessoas pensam, você não sabe a quem que elas obedecem, você não sabe, por exemplo, o que as Big Pharmas pagaram ali para cada um estarem ali. As próprias Big Techs. Quer dizer, você tem uma mudança tão grande. Eu não vejo nenhum líder europeu preocupado em estudar a própria estrutura do poder atual para conseguir reagir aos fatos como se deve. Augusto. Flávio, bem-vindo. Bom conversar com você sempre. Você fez uma previsão que você próprio espera que não se concretize, né, dizendo que a monarquia não vai sobreviver por muito tempo na Inglaterra. Por que em outros países europeus também
já houve a sucessão, né, no trono, normalmente a vida continua, porque na Inglaterra seria diferente, pelo carisma que tem sempre teve a Rainha Elizabeth, que falta um sucessor à altura, que lá a figura da rainha é mais importante que em outros países. Por quê isso acontece? Eu vou falar como monarquista convicto. Realmente eu leio livros sobre monarquia, porque a monarquia é um sistema infinitamente superior, né? Os famosos Estado democrático de direito que a gente diz. Presidente da República. Né? Exato. E a gente está vendo que essa sucessão de presidentes aí, a própria Europa continental está demonstrando que isso aí pode ter consequências, no mínimo, bobas. Mas o que acontece é o seguinte, vou tentar fazer um cálculo meio matemático aqui. A Inglaterra é um país extremamente importante para a Europa. Ela tem uma importância muito maior do que, por exemplo, a Dinamarca, do que, por exemplo, a Noruega, do que, sei lá, a Espanha, porque a monarquia espanhola também é uma monarquia que já está há muito tempo escanteada. E não é uma monarquia que tem esse simbolismo da família Windsor. Quer dizer, você tem uma declaração, veja, da Lady Di, que nem fazia parte da família real, ela importava absurdamente mais para o mundo do que qualquer coisa que o rei da Espanha tenha feito. Entendeu? Então, o que é tão interessante na monarquia inglesa é que quando a gente pensa em monarquia, a gente já pensa na monarquia inglesa, vem junto, entendeu? Parece que é a única monarquia do mundo por ser a mais famosa, por ser a mais midiática, por estar sendo escrutinada ali inclusive pela pior imprensa do mundo, né? Aquela imprensa de tabloide sensacionalista britânica. E por conta disso, aliás, acho que a pior imprensa do mundo tem agora fortes concorrentes, né? Mas por conta de tudo isso, você tem um cálculo meio complicado aí, quer dizer, você tem uma importância muito grande para essa família real neste momento e ao mesmo tempo você não tem liderança. Quer dizer, se você tem líderes fracos na monarquia da Noruega, isso pouco importa pra gente. Pra Holanda, pra qualquer lugar que você vai pensar. Agora, pra Inglaterra, isso aí tem consequências muito grandes, porque eles são realmente símbolos de Estado e símbolos de uma cultura e de uma mudança cultural gigantesca. Vendo o que está acontecendo agora nessa sucessão, né? Ou seja, agora o rei Charles, os seus filhos, a gente não consegue ter muitas esperanças para um futuro glorioso. Sim. Muito bem, recebemos aqui os Pingos nos Is o Flávio Morgenstern, jornalista, escritor. Obrigado mais uma vez, viu, Flávio, pela visita aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima.